Bom dia, pessoal! Que pessoal! alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, seguimos lendo as palavras proféticas de Ezequiel. Hoje vamos ler com vocês o capítulo de Ezequiel 23. Em Ezequiel 23 nós vamos ver mais uma metáfora quando o Senhor Deus fala com o seu servo, o profeta Ezequiel, sobre duas irmãs, fazendo alusão ao povo do norte de Israel, na região chamada Samaria, onde eles construíram o seu próprio templo, o seu próprio tabernáculo para a adoração. Por mais que esse não fosse o plano de Deus, a ideia é que eles deveriam todos os povos, todas as tribos irem ao sul e adorar no templo em Jerusalém. Então essa nação ou essa região do norte é chamada, nessa metáfora, como se fosse uma irmã chamada Olá. E a outra irmã do sul é chamada Olibá. Olá significa sua própria tenda ou seu próprio tabernáculo, e Olibá chama o meu tabernáculo. E nós vamos ver nessa metáfora com as duas irmãs como as duas tomaram caminhos tortuosos, se afastaram do Senhor, e novamente a linguagem de uma prostituição ou de um adultério é utilizado para fazer referência à prática da idolatria e a como esses povos deixaram seu relacionamento com Deus para se envolver com outras práticas, outros povos, outros ídolos que desagradaram o Senhor. E Deus está demonstrando que Ele é um Deus que tem ciúmes, que nos chama para um relacionamento pessoal com Ele e que não quer que nós estejamos distraídos com os tropeços, com os embaraços desse mundo, mas sim vivendo no propósito dele, de acordo com a palavra dele, possamos tanto ser abençoados com a nossa família, como também nos tornarmos uma bênção para tantas pessoas ao nosso redor. Então, te convidamos a meditar conosco com a leitura de Ezequiel 23, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua vida e pela sua família. Vamos orar então, pedir ao Senhor entendimento a essa palavra que venha aplicar aos nossos corações. Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos vocês que estão aí unidos conosco nesse propósito de leitura da palavra, de oração pelas nossas famílias, que nós a cada dia possamos, como nós estamos aqui, ou na manhã ou durante o dia, buscar ao Senhor e ter esse relacionamento que Ele tanto quer ter conosco. Então, convido você a orar conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado por essa nova manhã, Pai, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Nós Te amamos e queremos ouvir a Tua voz. Queremos aprender mais do Senhor. E queremos, Pai, desfrutar desse relacionamento pessoal e íntimo que o Senhor tem para nós. Fale conosco. Nós abrimos o nosso coração, deixamos a nossa mente, Pai, atenta para receber as direções e as revelações que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Ezequiel, capítulo 23. O título são As Duas Irmãs Adúlteras. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolvendo-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, os seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Olá. Olá significa seu próprio tabernáculo. E a sua irmã mais nova se chamava Olibá. Olibá é uma palavra hebraica que significa o meu tabernáculo. Elas eram minhas e deram à luz filhos e filhas. Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Olá envolveu-se em prostituição, enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça pelos seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de azul, governadores e comandantes, todos eles cavalheiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem por ela cobiçado. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando na sua juventude homens dormiram com ela, afagaram os seus seios virgens e envolveram em práticas dissolutas. Aqui, quando menciona o Egito, certamente faz menção aos 430 anos que o povo de Israel, depois que José foi para o Egito, o povo de Israel também foi para o Egito para se proteger da grande fome que havia na região de Canaã. E ali, durante 4 séculos, o povo de Israel acabou sendo
envolvido com uma cultura de idolatria, onde havia imagens desenhadas nas paredes, imagens feitas de metal, de barro e vários tipos de adoração, veneração a deuses pagãos. E o Senhor está mostrando que assim como o povo de Israel foi exposto a essas práticas que desagradam ao Senhor, mas eles acabaram, por algum motivo na sua história passada, se envolvendo com a idolatria e com práticas abomináveis aos olhos do Senhor, no futuro, tanto o norte de Israel, chamado aqui por Olá, quanto o sul da região de Judá, chamado de Olibá, vão voltar à prática desses pecados, mesmo sabendo que isso desagrada ao Senhor, que isso não era saudável para eles. No verso 9 diz: por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos assírios, que ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixando-a nua, levaram seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Eles a castigaram e ela se tornou mal afamada entre as mulheres. Olibá, sua irmã, viu isso. No entanto, a sua cobiça e a sua prostituição foi mais depravada do que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, governadores e comandantes guerreiros, em uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Olibá, porém, levou a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados em uma parede, imagens de caldeus tingidas de vermelho, que usavam cinturão e turbante esvoaçante na cabeça. Todos pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até o leito de Amores e na sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, enojada, ela se afastou deles. Então prosseguiu abertamente na sua prostituição e expôs a sua nudez. E eu, desgostoso, me afastei dela como me havia afastado de sua irmã. Contudo, ela se tornava cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos genitais eram como os de um jumento e cuja ejaculação era como a de um cavalo. Assim Olibá ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito os seus peitos eram afagados e os seus seios virgens eram acariciados. Portanto, Olibá, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você. Aqueles a quem você desgostosa se afagou, eu os trarei. Se afastou, eu os trarei para atacá-la de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pecode, de Soá e de Coa, e com eles todos os assírios, belos rapazes, todos eles governadores e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto elevado, todos eles cavalheiros. Eles virão contra você com as armas, carros de guerra e carroças, e com uma multidão de povos. Por todos os lados tomarão posição contra você com escudos, grandes e pequenos, e com capacetes. Eu a entregarei para que eles a castiguem, e eles a castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e as pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim, darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. O Senhor está falando com uma linguagem bem forte, como a prática do pecado, seja a própria prostituição ou a prática do adultério, ou o que isso
figuradamente está ilustrando aqui a prática da idolatria e do costume de povos ao redor, isso vai acabar se tornando algo contra a própria pessoa que busca essas práticas. Por isso a palavra de Deus nos orienta a evitarmos o que a Bíblia chama de pecado. Não é que nós somos proibidos, não podemos fazer nada, é que quando a palavra de Deus nos orienta sobre o que nós devemos valorizar dentro da nossa família e o que nós devemos evitar dentro da nossa família, a palavra de Deus está nos instruindo aquilo que é saudável e vai resultar em bênção e prosperidade, bem como aquilo que nós devemos evitar, porque esses pequenos momentos de prazer lá na frente vão resultar em dores de longo prazo, vão resultar em sofrimento e desgraça para aqueles que se envolverem com ele. Sim, sim, e nós podemos ver, lendo esse texto, como que aquilo que era atraente, aquilo que era bom, aquilo que parecia, que trazia esse desejo, aquilo mesmo, como o Tiago disse, se voltou contra o próprio povo. Aquilo que eles faziam, que pareciam práticas agradáveis a eles, estavam os levando esse povo representado por essas duas mulheres, levou todo esse povo à destruição. Então, que nós possamos avaliar na nossa vida, será que tem práticas que momentaneamente ou que no momento parecem ser agradáveis, consumir a alma, os desejos, até mesmo da carne, mas no futuro isso vai trazer destruição, seja para a família, para a própria pessoa? O que isso pode vir de consequência na hora que vier a resposta, a consequência dos atos do momento que está sendo feito? Ele está mostrando claramente uma mulher ou duas mulheres que se envolvem com outros homens. E é isso que acontece nos dias de hoje. Essa palavra tanto foi profética para Israel e para Judá, aqui chamados de Olá e Olibá, como para nós também. Quando uma mulher é seduzida, por exemplo, por um homem casado, ou um homem que não tem um compromisso de casamento com ela, e essa mulher se entrega em amores a esse homem, da mesma maneira como esse homem cometeu adultério ou se aproveitou dessa mulher, no futuro ele vai também se aproveitar de outras mulheres e vai cometer adultério contra ela mesma, se envolvendo com outras mulheres. E o texto mostra quão dolorido, como isso machuca a alma, como isso resulta no longo prazo em dor para a pessoa que se envolveu nesses prazeres momentâneos. Então, alertando a nós evitarmos aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que seduz o nosso coração, mas se nós permanecemos no temor do Senhor, se nós buscamos descobrir o coração de Deus e viver de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus, Ele tem um futuro de glória, de bênção para nós. Vamos seguir a leitura então, caminhando para o final, verso 28. Pois assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daquele que você odeia, nas mãos daqueles de quem você, desgostosa, se afastou. Eles a tratarão com ódio e levarão tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão completamente nua, e a vergonha da sua prostituição será exposta. Isso sobrevirá a você por causa da sua lascívia e da sua promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho da sua irmã, por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo da sua irmã, um copo grande e fundo, ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e tristeza, como esse copo de desgraça e desolação, o copo de Samaria, a sua irmã. Você o beberá sorvendo até a última gota, depois o despedaçará e mutilará os seus próprios seios. Eu mesmo disse, declara o soberano Senhor. Quando o Senhor usa o seu próprio nome, ele está afirmando. Quando eu digo que vergonha e desgraça são consequências de pecado, de se envolver em adultério, em idolatria, é porque isso vai acontecer. O Senhor está dizendo que o que é tratado nesse capítulo é algo sério, que certamente deve receber o nosso crédito. Verso 35. Agora, assim diz o soberano Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Olá e Olibá? Então confronte-as com as suas práticas detestáveis, pois cometeram adultério e há sangue nas mãos delas. Cometeram o adultério com seus ídolos, até sacrificaram os seus filhos, que elas geraram para mim,
aos ídolos. Também me fizeram isto: ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que se sacrificavam os filhos aos seus ídolos, elas entravam no meu santuário e o profanavam. Foi o que fizeram no meio da minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás de homens vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs as suas joias, aqui mostrando as práticas de uma prostituta. Você se sentou em um belo divã, tendo à frente uma mesa na qual havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dela havia ruído de uma multidão, despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto com homens do povo, e eles puseram braceletes no braço da mulher e de sua irmã e belíssima coroa na cabeça delas. Então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério: agora ela continuará com as suas prostituições, e eles dormiram com ela. Olá e Olibá, como quem dorme como uma prostituta. Mas homens justos as condenarão ao castigo que merecem, as mulheres que cometem adultério e derramam sangue porque são adúlteras e há sangue nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor, que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão as apedrejará e as retalhará com a espada, matarão os seus filhos e as suas filhas, destruirão as suas casas e as queimarão. Dessa maneira, darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão castigo da sua cobiça e as consequências do seu pecado, pecados de idolatria. Então saberão que eu sou o soberano Senhor. Esse povo de Israel, formado pelas 12 tribos, tanto as 10 tribos do norte, chamada nessa ilustração de Olá, como as 2 tribos do sul, chamadas de Olibá, foram chamadas pelo Senhor e agraciadas por Deus para se tornar uma bênção tão grande ao caminhar nos caminhos do Senhor, ao obedecer à lei que Deus lhes deu, de maneira que Deus prosperaria esse povo, abençoaria eles com paz, com verdadeira prosperidade, de modo que os povos ao redor iriam ter curiosidade, o que causa tamanha bênção, como nós podemos copiar as práticas deles para também desfrutarmos tamanha bênção. E eles iriam assim conhecer quem é o Senhor. Mas o que aconteceu foi o contrário. O povo de Israel e de Judá se envolveu nas mesmas práticas da prostituição, da idolatria, se envolveu com um coração rebelde e orgulho como as nações ao redor. E o Senhor diz, como eles não poderiam ser um modelo de bênção, eles seriam então um modelo de desgraça, para que todas as nações ao redor, todos os povos que olhassem para eles, para o povo de Deus, pudessem entender o que eles fizeram para causar tamanha desgraça. Vamos evitar o que eles fizeram para que nós também não soframos tamanha desgraça. Então hoje eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias, pedindo que a cada dia nós podemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor.